Oi, pessoal! Estamos no ar trazendo para você o resultado do nosso trabalho que objetiva apresentar aqui na TV Viçosa um programa que informa e acrescenta no seu dia a dia. Lembrando que quando alimentamos mais a nossa coragem do que os nossos medos, passamos a derrubar muralhas e a construir pontes. E no programa de hoje nós vamos conversar com a juíza de direito da comarca de Viçosa, doutora Giovana Travenzoli. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Soninha. Prazer recebê-la. Prazer é todo meu estar aqui com você hoje. Grande satisfação para mim. Muito obrigada pelo apoio ao nosso trabalho, pela sua simplicidade, tão muito admirada. Obrigada. Doutora, nós conversamos hoje e você vai falar para a gente sobre os SEJUS, né? Como arte, SEJUSC, né? Isso. Como a arte do entendimento para promover o entendimento na justiça, né? Soninha, o SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, é um novo tipo de serviço que o Poder Judiciário presta ao cidadão. A gente sabe que isso já existe em outros países há vários anos, né? E agora no Brasil, de um tempo para cá, o Conselho Nacional de Justiça está batendo forte nessa política, que é criar dentro de cada fórum, um centro judiciário de solução de conflitos e cidadania. E o que é o nosso SEJUSC, né? É uma unidade, é um local onde o cidadão vai se dirigir em busca de um outro tipo de solução para o problema dele, que não seja uma sentença judicial. Então, a gente vê pessoas que estão ali com conflito, estão perturbadas. E o que acontece normalmente? Qual que é a via natural? Eu vou para a justiça, vou processar fulano, né? Quero que um juiz decida o meu caso. Então, agora, nós estamos lutando para substituir essa cultura da sentença, da decisão judicial, para a cultura do entendimento. Então, a pessoa procura o SEJUSC, né? Lá nós temos pessoas capacitadas, treinadas em técnicas de mediação e de conciliação. E outras vertentes também que eu vou explicar. Então, a pessoa tem a oportunidade de ter uma alternativa a uma sentença judicial. Então, por exemplo, se ela está passando ali um problema de divórcio, um problema de vizinhança, ou mesmo um problema mais simples, né, de algum problema comercial, ao invés dela entrar com o processo, ela vai fazer um convite, né? Olha, diferente do que receber uma intimação do juiz, né? Vai convidar a outra parte para um diálogo. E como é que vai ser esse diálogo? Através de um facilitador, né? Porque a gente sabe que as emoções, a pessoa ali vem com espírito, às vezes, né, de mágoa, de rancor. Então, existe uma pessoa lá treinada para facilitar o diálogo, que pode ser um mediador, um conciliador, e a partir daí buscar uma abertura maior, buscar expandir aquele diálogo e, quem sabe, chegar a uma solução para o conflito. Então, entendeu? deixa eu ver se eu entendi. Então, a pessoa não precisa de ir no fórum para procurar, por exemplo, a defensoria pública, alguma coisa assim, para uma demanda. Primeiro, ela deve ser... É uma outra porta. Então, antes é assim, tem a porta do processo. Como é que é a porta do processo? Através de um advogado, da defensoria pública, ela entra com uma ação judicial. Agora, a justiça oferece uma outra porta para ela bater. Entendeu? Que pode do entendimento, conforme... que ela, ao invés de ingressar com o processo, ela vai propor a mediação, vai convidar uma pessoa para mediação ou para conciliação. O SEJUSC também, é importante dizer, ele atua quando já existe um processo. Aí o juiz vai identificar, olha, eu estou com um caso de vizinhança aqui, que os vizinhos, um corta a água do outro faz um barulho, aquilo não resolve nunca. O juiz pode decidir que não resolve. Então, o que o juiz faz? Encaminha aquele caso para o SEJUSC para mediação e conciliação. Para o SEJUSC só vai o que o juiz encaminhar. Estou dizendo que pode haver situações que já existe um processo, aí o juiz vai encaminhar, como pode haver situação que não existe processo. A pessoa procura, olha, eu estou com um problema familiar, ou eu estou com um problema com meu vizinho, eu quero uma sessão de conciliação ou mediação. Entendi. O SEJUSC significa o quê? Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania.
E aqui em Viçosa, a palavra é muito forte, cidadania. É forte, né? E a gente percebe, às vezes, Soninha, que a gente não tem essa cultura. Então, se eu estou com um problema, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar um terceiro para resolver para mim. Porque, seja porque é mais cômodo, seja porque eu não quero falar com a pessoa, né? Então, exercer a cidadania, saber se empoderar para resolver o seu conflito, é uma forma de exercício de cidadania. Então, lá no Sejusc, a gente busca justamente isso, empoderar as pessoas, né? Conscientizar as pessoas que elas mesmas têm domínio ali as rédeas da sua vida e tentar um diálogo. Mas ela não vai fazer isso sozinha, porque ela já pode ter tentado e não conseguiu. Aí entra um mediador, que é uma pessoa altamente treinada para isso. Né? O curso que o CNJ oferece, a pessoa tem que fazer 40 horas de aula teórica e mais 10 casos de aula de prática, de casos que ele tem que acompanhar, para ele ter o título de mediador. Então, veja bem, ao invés de um juiz resolver o caso, um facilitador vai ajudar as partes para que elas mesmas cheguem a um bom termo ali daquele conflito. E isso sem nenhum custo para a pessoa? Custo zero. Custo zero. Quais são as vantagens disso, Soninha? Primeiro é o custo, que um processo judicial não sai barato. Não sai barato, né? Um processo, fora o desgaste, né? O desgaste, que é terrível, né? A gente que está acostumado no ambiente forense, a gente não sente tanto, mas a pessoa que vai, a gente percebe isso. Na sala de um juiz, senta numa mesa lá na frente da outra pessoa, às vezes é o marido, é um parente, né? É o pai, a mãe, a gente vê todo esse tipo de situação. É muito constrangedor. Então, embora a pessoa esteja ali, não, eu quero o processo que ele vai ver, eu quero que vai ver comigo, no íntimo dele, isso causa um constrangimento muito grande. Claro. Né? Imagina só um pai, uma mãe, irmãos, pessoas que têm uma relação muito próxima. Então, o processo, ele distancia as pessoas. Nesse sentido que eu estou dizendo que é uma vantagem também, porque ali ela vai propor, inclusive a mesa que se faz a mediação é uma mesa redonda, é um outro contexto, e não vou dizer que resolve todas as vezes, né? Porque às vezes tem casos que a pessoa não quer mesmo, que é difícil, são casos difíceis, aí tem a via do processo. Mas essa tentativa existe, sempre existe. Sim, a gente até conta muito com o apoio da OAB, aqui da comarca, sempre através, né, da pessoa doutora Vange, doutora André, sempre apoiaram essa nova iniciativa aqui. Porque o advogado, quando ele é procurado, ele também atua no Sejusc. Ele pode dizer assim, não, o seu caso, a melhor solução para esse caso não é uma sentença, nós vamos tentar uma mediação. Casos de dissolução de sociedade, são casos assim, muito difíceis, que se perde muito dinheiro. Um processo, Soninha, em primeira instância, um processo simples, dura em média 2 anos, tempo de duração. Ao passo que, no Sejusc, ele consegue uma sessão de conciliação em no máximo 20, 30 dias. Então, há uma diferença muito grande no procedimento, no desgaste, no custo. Então, como eu estava dizendo, o advogado, ele pode optar qual que é a melhor porta para o cliente dele, a porta do processo ou é a porta da conciliação, mediação. Quando que isso é adequado? Família, vizinhança, casos de dissolução de sociedade, de sócios, né? Que aí tem problemas de divisa também, problema de zona divisa, rural, inventário, questões de herança. Então, a gente vê que vale muito a pena tentar essa via. Né? E o advogado, ele é importante para isso. Ele pode, não só pode, como deve participar, orientar o cliente dele. Então, a gente percebe que é muito menos desgastante, muito mais barato. Né? Não resolve todas as vezes, mas a gente entende que vale a pena tentar. E esse projeto é pioneiro, né, doutora Giovana? Olha, vou te falar que em Minas, Soninha, de Viçosa, nós estamos funcionando desde 19 de agosto de 2013. Foi o segundo a ser inaugurado aqui no estado de Minas Gerais. E a gente funciona desde então, oferecendo conciliação, mediação. E temos outros projetos também, que eu vou
posso falar também para você. Pode falar. Mas é um orgulho para a gente saber que o de Viçosa é referência. E você vê muito resultado, assim? Vejo. Soninha, você tem muita satisfação? Muito. É impressionante. Às vezes a gente recebe lá em sala de audiência. Vou dar um exemplo de família, que isso aí todo mundo consegue enxergar mais fácil, né? A gente vê um casal. E é o mais frequente, problema de família, demais. Né? A gente vê um casal, né, aquela disputa, aquela questão do divórcio, acusações recíprocas. Aí a gente sugere, o juiz sugere a mediação. Aí ele é encaminhado para mediação. Depois que ele faz a mediação, eu vou explicar também como é que funciona a mediação. A gente vê que quando ele retorna, se não houver acordo, se ele retornar para a sala de audiência, é outro contexto, é outra abordagem, transforma mesmo as pessoas. Por quê? Porque as pessoas passam a ouvir o outro. Às vezes os problemas estão na oitiva, na forma de ouvir a pessoa. Às vezes, da comunicação, um mal entendido, uma frase que foi mal colocada, um tom de voz. E aquilo, às vezes, é um problema que vai gerando. Às vezes, a gota d'água vai encher o copo, né? Então, a mediação trabalha muito isso. A forma de melhorar a comunicação entre as pessoas. Porque, na verdade, a cultura da justiça, assim, resolver briga. Tem que brigar na justiça. Só que não, determinados casos, Soninha, não resolve. Não resolve, claro. Mas a cultura é essa. A cultura é essa. A nossa luta é justamente isso. Substituir a cultura do litígio, ou do juiz decidir, para que a cultura de empoderamento, que a própria pessoa possa resolver. Né? Porque às vezes não faz sentido. O casal conviveu ali 20 anos, sei lá quantos anos, tem tantos filhos menores. Eu vou deixar a solução disso na mão de um terceiro, na mão de um juiz que não me conhece, que não sabe da história, né? Então, a gente vê que é muito conveniente nesses casos de família. Agora, como é que é a mediação? Daqui a pouco você fala. Tá. Nós vamos para o segundo bloco do nosso programa e voltamos já já. A Autopeças Bicalho é a loja do seu carro em Viçosa. Aqui você encontra a maior variedade de peças e marcas, os melhores produtos para mecânica e elétrica do seu veículo, além de acessórios com os melhores preços. Autopeças Bicalho, Avenida Marechal Castelo Branco, número 1510, bairro Santo Antônio. Telefone 3891-0300. Oi, pessoal. Estamos de volta no segundo bloco. Continuaremos a conversar com a doutora Giovana Travesoli, juíza de Direito da comarca de Viçosa. E hoje nós estamos conversando com a doutora sobre Sejusc, sobre a arte da mediação da justiça. E no primeiro bloco ela explicou sobre o Sejusc e agora a doutora Giovana vai aprofundar mais na questão da mediação e da diferença do Sejusc com a mediação. Mais ou menos isso, doutora? Como eu disse anteriormente, o Sejusc oferece 2 métodos para solucionar um conflito. Um é mediação, outro é conciliação. A conciliação é indicada para casos mais simples, que as pessoas não têm ali que conviver, não têm relacionamento afetivo. Foi uma questão pontual, um desacordo comercial, um desacordo de consumo, ou um desacordo de contrato. Então, a pessoa não vai conviver com a outra. Então, é uma questão simples. Então, é feita a conciliação, uma sessão só. Conciliação é uma sessão só. Então, vai lá o conciliador, vai aplicar uma técnica, tem uma técnica para isso. É importante dizer que antes a gente praticava a conciliação de uma forma muito intuitiva, né? Então, assim, eu sou bom para ajudar as pessoas, para conciliar, o estagiário vai lá e faz. Agora não, todo mundo capacitado com técnicas específicas de conciliação e de mediação, que já são aplicadas em outros países há muito tempo.
Então, agora que isso, na verdade, agora que isso chegou no Brasil, né? E o novo Código de Processo Civil constou expressamente que é obrigatório, via de regra, sessão de conciliação, sessão de mediação, mesmo depois que entrar com o processo. Então, a conciliação é empregada em casos mais simples. A mediação, não. A mediação é indicada para casos em que as pessoas têm que conviver, né? Tem um vínculo familiar, um vínculo afetivo, um vínculo de sociedade, um vínculo de vizinhança. Então, há que se preservar ali aquela relação, aquele vínculo, né? Então, é a mediação. Como é que funciona a mediação? Ah, nós vamos sentar aqui e vamos resolver tudo hoje? Não. A mediação, em média, dura umas 5 ou 7 sessões. As pessoas, né, o mediador... Seria por semana, mês? Aí depende, né, do andamento da disponibilidade também do mediador, né? O mediador, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com 2 observadores, né, que são mediadores também, que ficam observando ali o decurso da sessão de conciliação e vai depois apontando para o mediador, né, as percepções que ele teve ali do diálogo das pessoas. E voltando um pouquinho, então o mediador, ele vai sentar com as pessoas, vai ouvir uma, deixar ela falar livremente, ele não vai dizer qual que é o seu problema, não vai dar uma solução, não vai dar uma sugestão, deixa uma pessoa falar livremente, depois ele vai ouvir outra pessoa livremente, e daí ele vai, com técnica, ele vai perceber qual é o real problema. Então, vou dar um exemplo prático. A gente vê muitos casos lá no fórum que o pai entra com pedido de inversão de guarda, por exemplo, né? A guarda da mãe fala, não, agora eu quero a guarda. E entrou a guarda. Só que, na realidade, o que ele quer mesmo não é a guarda, ele quer participar mais da vida do filho. Então, ele vai lá e entra com o processo de interação de guarda. Então, durante a sessão de mediação, o mediador que ele tem uma técnica para ouvir, né? Ele vai perceber qual que é o real conflito ali, que ele não quer morar com o menino, ele quer ter mais acesso à criança. E ele vai conduzindo as partes a uma solução que elas mesmas vão propor. Ele não vai sugerir, não vai falar, gente, vamos fazer assim, assado, não. Por isso é que demora, porque precisa de tempo para a pessoa entender. E a gente percebe, Sonia, que quando a pessoa ouve a outra, né, às vezes a percepção dela muda completamente. Porque ela está ali no furacão da briga, da discussão, ela não consegue nem ouvir, né? Já se predispõe ali a achar que está sendo atacada, enfim. Então, a mediação é como se estivesse desfazendo aqueles nós, aqueles mal, né, entendidos que houve no passado, que ocorreram no passado, e para se tentar uma visão prospectiva, uma visão de futuro. E agora? Como é que nós vamos resolver esse problema? Como é que fulano pode ter mais participação na vida da criança? Como é que a senhora gostaria que fosse? Como é que o senhor gostaria que fosse? Aí eles vão construindo aquela solução. Então, demora. Mas a gente vê que tem tido muito que vale a pena, né? Esse esforço. Muito bom resultado. Então, essa basicamente é a diferença de mediação e conciliação. E nessa conciliação na vara da família, existe a chamada oficina de parentalidade? Sim, é um projeto muito, muito legal, Soninha, que só tem em BH e aqui. O que é a oficina de parentalidade, oficina de pais e filhos? As pessoas que estão em disputa, os pais que estão disputando guarda, visita, né, que estão em processo de divórcio, são encaminhados para uma oficina, né? Hoje funciona na Univiçosa, né, que é a nossa parceira e nos dá grande apoio nesse projeto. E ali ela passa a tarde inteira, né, as pessoas são convidadas, ficam em salas separadas para não ter conflito, né? Mas a sala é mista, tem homens, tem mulheres, as crianças podem ir também. E é como se fosse, Soninha, um treinamento ali preventivo da alienação parental, que infelizmente a gente vê demais. Às vezes o casal ele esquece, prioriza a sua situação pessoal e esquece do sofrimento do filho, né? O que é alienação parental? É privar o outro, o pai ou a mãe, o outro, né,
cônjuge, no caso, dá a imagem, denegrir, basicamente é isso, a imagem do pai ou da mãe com o filho. Porque ele está com raiva do pai e da mãe. Claro, né? A tendência é então, essa. Então, mistura as coisas. Então, lá nessa oficina, as pessoas têm a oportunidade de se expressar. É tudo técnica também, são passados vídeos, né? É um projeto americano isso. Tem vídeos de altíssimo impacto, inclusive de novela. São vídeos assim cuidadosamente escolhidos para a pessoa enxergar o mal que acontece, né, para uma criança, para um adolescente, nessa conduta de alienação parental. Então, a gente percebe que quem passa primeiro pela oficina fica mais disposto à mediação e, se não der certo, ele muda de postura. Porque é quase que escancarado para a pessoa mesma, a verdade é essa, o que se faz com uma criança. Se não tiver, né, a dignidade, o bom senso de preservar o vínculo de um genitor com o filho. E isso também tem sido referência nacional, né? Sim, esse projeto, quem trouxe para o Brasil foi a doutora Vanessa Fiero, que inclusive deu um curso aqui em Viçosa, participou de um seminário que nós promovemos. É um projeto americano que ela adaptou e o CNJ encampou a ideia. Lá em São Vicente, São Paulo, ela que desenvolveu, e nós pegamos toda a técnica e aplicamos aqui em Viçosa. Olha que legal isso. E a justiça restaurativa, ela entra no Sejusc? Entra também. O que é justiça restaurativa? Ano passado, inclusive, foi um ano da justiça restaurativa do CNJ. A gente investiu muito nisso. A justiça restaurativa é uma técnica que se utiliza, a grosso modo, para tentar restaurar os danos de um crime. A justiça restaurativa não é indicada para todos os casos, mas existem situações em que ela é bem indicada e tem resultados positivos. Eu vou dar um exemplo, né? Imagina só uma situação que uma pessoa é um usuário de droga e teve que fazer um assalto, né? E ali às vezes pegou uma pessoa de idade, ou não, mas a pessoa sofre um trauma terrível, ela fica todo o tempo, o que aconteceu? Claro. Por que isso aconteceu? Né? Por que me derrubou no chão? Por que levou minha carteira? O que aconteceu? Aí a pessoa está sendo processada. O processo vai correr, normalmente ela vai receber a pena. A justiça restaurativa não elimina a sanção penal, o processo judicial. Mas é feito um procedimento paralelo, né? E esse procedimento ele tem que ser muito cuidadoso, porque primeiro o ofensor ele tem que admitir a culpa, ele tem que admitir que ele errou, e há toda uma preparação para a vítima, né? Porque ela é uma situação muito delicada, né? Dela se encontrar ali cara a cara com o ofensor. Mas é feita uma preparação, tem todo o apoio ali da equipe, e ali o ofensor ele vai dizer como ele pretende restaurar o crime. Falou, o que eu furtei? Né? O que eu roubei? Então, como é que eu vou pagar o senhor? Eu vou trabalhar XXX. Por quais foram os meus motivos? Ele vai expor, ele vai pedir desculpa. Né? Ele vai dizer como é que eu posso ajudar o senhor a reparar isso. Então, a pessoa que foi vítima, ela se sente mais confortada, mais respeitada, né? Mais respeitada, você falou o termo certo, mais respeitada. E, por outro lado, o ofensor, naturalmente, se for uma pessoa que tiver uma boa índole, né? Vai se sentir, de certa forma, aliviado. Então, eu digo que não é indicado para todos os casos, mas, por exemplo, pequenas causas, né? A gente vê lesão corporal muito comum, às vezes a pessoa se exaltou, acabou lesionando a outra, e às vezes tem condições dela, não vai voltar no tempo, ele não vai deixar de receber pena, mas, às vezes, o que é mais efetivo é ele corrigir, né, efetivamente ali o dano que ele causou. É mais efetivo, às vezes, que a pena. Doutora Giovana, antes de sua mensagem final aos nossos telespectadores, nós temos algumas perguntas, a gente gostaria de conhecer melhor você. Qual que seria a classificação de Deus na sua vida? Sônia, Deus é o que nos move todos os dias, né? Nos faz levantar da cama, ter energia, né? Para a gente fazer todas as nossas tarefas. Para mim é energia. E o que é proteção. O amor? O amor para você, o que é? Amor é algo sublime, né? O amor de mãe, principalmente, é uma coisa que me toca muito. É felicidade,
Amar e ser amada, felicidade. O que vem primeiro, doutora? Família ou trabalho? A família, Soninha, embora as duas coisas andem bem assim próximas para mim, mas a família. E o que é fonte de inspiração para você? Olha, a fonte de inspiração para mim, cada momento da minha vida eu tenho uma fonte de inspiração, né? Mas me impressionou muito o caso daquela menina do Paquistão, né? A Malala, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz alguns anos atrás. E ela é um símbolo de resistência, porque no Paquistão as mulheres não têm direito, né, à educação, e ela resistiu, acabou tomando um tiro no rosto, uma menina, né, criança, adolescente, e resistiu, levantou a sua voz. Então, as pessoas que simbolizam a resistência, para mim, são uma inspiração. Um sonho. Brasil livre de corrupção. É um sonho. O que nunca lembrar, doutora? O que nunca lembrar? Da miséria. Da miséria. Eu acho que a gente tem que lembrar da miséria para fazer a mudança, coisa, né? Mas a gente não pode também ter aquele pensamento, a gente tem que tentar a progressão sempre, né? Então, ficar lembrando da miséria, eu acho que não leva ao progresso. Você tem saudades? Sim, claro, claro. Tenho saudades de pessoas que conviveram comigo em vários momentos da vida, aqui na UFV, por exemplo. Você formou aqui? Sim. E para quem que você mandaria lembranças? Para as pessoas que estão vivendo um momento difícil, de angústia, de conflito, né? De situações de divórcio, situações de infelicidade causadas pelo conflito. E a sua mensagem aos nossos telespectadores? Soninha, eu trago uma mensagem, né? Eu achei interessante o que você falou no início do programa, construir pontes, alimentar mais a coragem do que o medo. Então, é preciso a gente ter coragem, né, para resolver um conflito. A gente tem que ter coragem, né? Então, a minha mensagem é que, embora, por mais difícil que a situação possa parecer, né, tem que se ter coragem e tentar, de certa forma, passar por um caminho assim, mais de diálogo, de entendimento, para não se perder ali, às vezes, uma relação afetiva que é importante para a pessoa, né? Que não vá... às vezes ela ganha uma briga, a gente vê muito isso, pessoas que ganham uma briga na justiça, mas isso não vai trazer felicidade. Então, é preciso ter coragem para ir por um outro caminho. E o programa de hoje está terminando. Quero agradecer a sua audiência e não se esqueça de compartilhar com a gente a sua ideia, o que você viu e mandar para o nosso WhatsApp 995114273. E até o próximo programa, se Deus quiser. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just